Existe uma estrutura muito importante dentro de programação, que são os loops, né? Eles são muito importantes para a gente criar os nossos softwares, nossas aplicações. Por quê? Em alguns momentos nós precisamos que alguma instrução de código se repita várias vezes, né? Pode ser que a gente precise que ela se repita por 10 vezes, ou se repita até que uma condição seja verdadeira. E é para isso que os loops servem. Eles vão nos ajudar a trabalhar com repetição ali dentro do nosso projeto, dentro do nosso código, com repetição de instruções de programação. O que a gente vai ver primeiro aqui vai ser o nosso loop chamado while, tá? Então a declaração while, esse é um texto de definição dela que vem lá do MDN, tá? A declaração while cria um laço que executa uma rotina específica enquanto a condição de teste for avaliada como verdadeira. A condição é avaliada antes da execução da rotina. Tá, e qual que é o exemplo de código do while que a gente tem ali? Olha só. Por exemplo, eu tenho uma variável n que começa com 0 e uma x que começa com 0. E eu digo, enquanto o n que começa com 0 for menor que 3, eu incremento o n, né? Por isso que eu coloco n mais, tá? A gente pode ver isso aqui também. E faço o quê? O x receber o que ele já tem mais o n. Então ele vai acumulando o nosso valor ali dentro dele, né? E a gente vai fazer um console log no x. Então essa é uma estrutura que faz com que a gente consiga repetir o console log com o valor de x e quando ele chegar no valor de 3 ele não vai repetir mais, tá? Para a gente ver tudo isso acontecendo, a gente pode ir lá para o nosso Visual Studio Code. Eu vou criar uma outra pastinha chamada while, tá? E aqui eu vou criar um app1.js. Né? Então o que eu vou fazer? While. A estrutura dele é bem simples, tá? Você vai escrever while, aqui vai ficar a condição, e aqui dentro vai ter as instruções de códigos que você quer fazer. Por exemplo, vamos supor que eu queira contar um número de 1 a 10. Então eu faria aqui let number, que começa com 0, tá? E eu faço aqui, enquanto o number for menor ou igual a 10, eu deixo ele entrar dentro do while. E aqui dentro eu vou fazer o quê? Console.log no meu number, né? Só que se eu fizer dessa maneira aqui, ele vai criar um loop infinito, por quê? Porque eu não estou aumentando o valor de number, então ele nunca vai ser maior que 10. Eu poderia fazer como aqui? Poderia fazer number, receber number mais 1, né? Mas isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, mais igual a 1. Ele vai também incrementar o valor que já está number, tá? Vou até escrever aqui em cima o jeito alternativo. Vou copiar aqui, comentar essa linha. Tem várias maneiras de a gente escrever a mesma coisa, tá? Mais igual. E posso colocar o console aqui embaixo para ele incrementar primeiro o número e depois eu vejo ele incrementado, né? E uma outra alternativa seria eu fazer number mais, tá? A mesma coisa acontece com number menos, tá? Ele vai adicionar 1 dentro de number, né? Se a gente abrir aqui o terminal e executar esse nosso node, na verdade não precisa dar o node, é só dar um F5, né? E selecionar o node aqui, a hora que vai acontecer, ele vai trazer para mim aquela listagem de 1 até 11, né? Mas por que que ele está trazendo a listagem até 11? Por quê? Porque aqui eu estou perguntando se é igual a 11, a 10, né? Só que quando ele for igual a 10, ele vai incrementar mais 1. E por isso ele vai entrar aqui dentro do nosso número 11. Se eu quiser contar somente até 10, ou eu coloco menor ou igual a 9, ou então eu coloco menor que 10. E aí vai funcionar da mesma maneira, tá? O inverso também pode ser feito, tá? Então, number 2, vou criar aqui, que vai começar com 300, igual a 300, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um while, enquanto number for maior que 0, eu vou fazer console.log no meu number 2, tá? É number 2 aqui, né? Isso. E faço antes aqui o meu number 2 menos. Que aí ele vai subtrair um valor, né? Então eu vou comentar esse primeiro código aqui, ó, só para a gente não ter duas coisas no console. E agora a gente vai ver o contador contar de 0, melhor, de 300 até 0, tá? Vamos dar um F5. Olha só, ele começou lá em cima, se a gente der um scroll lá no comecinho, ele começou ali com 299, né? Ele já subtraiu e chegou aqui embaixo com o nosso 0, tá? Se você quiser mostrar o 300, você sobe o console para cá, dá um F5
que ele vai começar simplesmente do 300, né? Olha só, primeiro ele mostra o 300, depois ele diminui, e chegando aqui, lá no final de tudo, ele vai contar até o número 1, né? Então é assim que a gente utiliza o while. Enquanto a gente quiser, por exemplo, ter uma condição, a gente vai colocar ela aqui. Enquanto essa condição não for satisfeita, ele vai poder, por exemplo, contar um número, né? Por exemplo, uma outra coisa que a gente poderia fazer com o while. Eu vou criar aqui um const user. Na verdade, eu vou criar um let user escrito Daniel, tá? While, enquanto o user for igual a Daniel, eu vou fazer um console.log user é Daniel, tá? Daniel. Aí eu vou começar a combinar as coisas aqui, tá? O que eu vou fazer? Fazer um let number igual a 0, tá? Deixa eu ver se eu já comentei o let number lá, isso. Aqui eu vou fazer também um console.log no meu number, né? E vou aumentar um console.log, melhor, perdão, number mais, né? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Depois de que o number tiver 10, por um valor de 10, eu vou trocar o valor de user para outro nome. Então eu faço aqui if, se o number, não é num, é number, isso, se o number for maior ou igual a 10, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um user recebendo o nome João, tá? E aqui a gente vai fazer o console nesse número. E agora a gente vai executar para a gente ver o que vai acontecer. Olha só, ele contou somente até 10. Quando chegou aqui, ó, que o número já era maior que 10, ele colocou o user João e o user não satisfez mais essa condição e aqui ele não entrou mais dentro desse while, tá? Então é assim que funciona o while, ele vai repetir enquanto a nossa condicional for verdadeira. Quando ela virar false, ele para de entrar dentro dessa nossa instrução aqui e não faz mais nenhum tipo de processamento.